Olá, estamos começando o nosso curso de Teoria da Constituição, né, e eu começo descrevendo um meme que eu recebi, né, outro dia. Tem esses memes muito inteligentes, que era o Titanic afundando, né, e a orquestra tocando, e aí estava escrito assim sobre o Titanic, quer dizer, isso é o mundo, né, o mundo moderno, o sistema mundo moderno afundando, né, essa crise radical que a gente está vivendo, e abaixo a orquestra tocando. Ou seja, aí são os professores tentando dar os conteúdos da matéria. Olha, para a gente não correr o risco, né, de parecer algo semelhante, é fundamental que a gente insira as nossas discussões de teoria da Constituição, do direito constitucional, da história do direito constitucional, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, que a gente insira isso dentro da realidade histórica que a gente está vivendo, né? A gente precisa entender, e principalmente um momento que é um momento de mudança radical. Tem um livro muito interessante de um filósofo sueco chamado Bostrom. Esse filósofo ele pensa, né, cenários e analisa, e principalmente com os estudos que ele tem sobre inteligência artificial, né, ele pensa os cenários do futuro, ou seja, o que nós vamos fazer com os imensos avanços no campo da inteligência artificial, no campo da tecnologia de ponta, que já são utilizadas largamente pelo mundo afora. Hoje a gente tem, por exemplo, de escritórios de advocacia, né, programas de inteligência artificial, né, que são capazes de fazer petições, recursos de uma maneira muito mais rápida e com uma pesquisa super rápida em jurisprudência, em livros de teoria, etc. Né, vamos pensar assim, enquanto um advogado já experiente pode demorar um dia para fazer um recurso, né, ou fazer uma petição inicial, um processo, estudando, pesquisando, né, analisando o processo, às vezes mais do que isso. Um advogado iniciante pode demorar uma semana ou mais, a inteligência artificial faz em 1 segundo, 2 segundos. Né? E ela também está aplicada em vários campos, né? Você tem robôs fazendo cirurgias, né? Inteligência artificial fazendo diagnóstico médico com precisão e etc. Então a gente precisa pensar, né, esse novo mundo que aparece ali. E esse é apenas um dos aspectos, ou seja, como que isso reflete, né, no campo de direitos humanos, no campo dos direitos fundamentais, por exemplo, os direitos sociais. Os direitos sociais fundamentais, estabelecidos pelas constituições sociais a partir da Primeira Guerra Mundial, né, no século XX. Esses direitos sociais são modificados, a gente precisa pensar uma nova estrutura, pensar uma nova realidade. Muitos filósofos imaginaram, por exemplo, que essas novas tecnologias, os avanços tecnológicos nos libertariam, né, de uma série de trabalhos que são trabalhos indesejáveis, né? Trabalhos em fábricas, trabalhos repetitivos, trabalhos não criativos, e que nos daria mais tempo, né, para a gente recolher a nossa vida privada, viver com as pessoas que a gente ama, e etc., né, trabalhando menos, né, e sendo mais feliz. Mas o que a gente tem visto, né, ultimamente não é bem isso que tem acontecido. Né, e isso, obviamente, se insere dentro de uma realidade sistêmica, ou seja, de uma opção para um regime econômico, para um sistema econômico, para um sistema político, para um sistema social específico. Né? Então isso é uma escolha política. Por exemplo, enquanto países, nós vimos recentemente isso acontecer na Finlândia, reduziu a jornada de trabalho, né, para 4 dias por semana, né, e 6 horas por dia nesses 4 dias. Outros países vêm optando por uma sobrecarga absurda, né, de trabalho das pessoas, com salários cada vez menores, muitas vezes salários que não tiram as pessoas da miséria. Isso tudo é escolha. Né? Não é que a gente esteja condenado a um modelo ou outro modelo. Né? Isso são escolhas que são escolhas racionais, são escolhas políticas, são escolhas de políticas econômicas, de políticas sociais, são escolhas de modelos ou de sistemas jurídicos que nós estudaremos. Então daí a importância da gente inserir isso. O Bostrom, no mesmo livro dele, ele vai trazer, logo no início do livro, alguns gráficos que mostram a radicalidade do tempo presente. E esse é o primeiro pressuposto fático que eu queria colocar para vocês, para a gente pensar juntos e inserir as nossas reflexões da nossa matéria, né, dentro dessa realidade que a gente vive hoje. Ou seja, o que a gente está vivendo hoje, nunca houve nada parecido na história da humanidade. Né? Então muita gente fala, mas isso já aconteceu ali, mas isso não é novidade, professor. Não. Né? O gráfico que ele traz ajuda a gente a entender isso. Por exemplo, ele fala
ele pega os gráficos sobre crescimento do PIB, sobre o crescimento econômico. E então a gente vê, né, uma linha, esse gráfico é fácil, a gente precisa mostrar o gráfico, ele é fácil de imaginarem, né? E até vai ser melhor para vocês gravarem isso, imaginando junto comigo aqui. Olha só, vê uma linha desde 8.000 anos antes de Cristo, de crescimento lento, ou seja, a linha vai perto do chão, quase que cresce, quase que não cresce, demora para crescer, né? Vai subindo lentamente, vai chegando no século XIX, então essa linha começa a subir. Século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, essa linha dispara até os dias de hoje. Então o gráfico faz assim, só isso, né? Ou seja, hoje a economia cresce em uma hora o que demorava anos para crescer há 8.000 anos atrás. Muitos anos, décadas. Né? E aí, então, esse gráfico acompanha todo o resto. Crescimento populacional. É muito interessante. Se vocês pesquisarem isso aí, vocês vão encontrar, olha, a população, né, crescendo lentamente, durante milhares de anos. É muito pequeno o crescimento. Né? Aqui chega, de repente, segunda metade do século XIX, começa a crescer, século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, dispara. Né? E aí isso acompanha tudo, exploração do meio ambiente, aquecimento global. Né? Esse é um outro fator que coloca um limite às nossas reflexões sobre sistemas jurídicos, econômicos, políticos e sociais que a gente precisa criar, né, nesse momento de fim do sistema mundo moderno. Ou seja, nós somos uma geração que estamos presenciando algo, né, que poucas gerações presenciaram, que seria a passagem de uma era para uma outra era. A última passagem de era para o mundo ocidental foi a passagem do feudalismo, né, da estrutura feudal, que durou aí, foi construída, né, durante 1000 anos, né, e que chega ao fim, né, com o surgimento do Estado moderno e do direito moderno, que é o que a gente vai estudar. Então, nossa história vai começar a partir daí. Nós utilizamos uma data simbólica, né, para pensar o início dessa história do sistema mundo moderno, que é o ano de 1492. Eu já vou já explicar por que a escolha desse ano de 1492. Então nós estamos chegando ao fim dessa era moderna, né, que começa simbolicamente em 1492, e a gente precisa urgentemente imaginar o que é que a gente vai colocar no lugar, né, em relação à economia, ao direito, à sociedade, né, aos valores que regem essa sociedade. Tá? Então a tarefa, né, de nossa geração, da geração de vocês, né, é pensar esse novo, é com criatividade, nós precisamos de criatividade, mas criar sobre o conhecimento, sobre a história, né, sobre a ciência. Então não é uma criatividade, não é uma simples viagem de ficção científica descompromissada com a realidade, mas é a partir da realidade, compreendendo a história, compreendendo como que a gente chegou até aqui, que a gente vai encontrar soluções e alternativas inovadoras, criativas para o que vem a seguir. É esse o momento que a gente está vivendo. E é muito importante que a gente tome conhecimento, né, e tome consciência disso que está acontecendo. Ou seja, não dá para continuar, né, com a orquestra do Titanic tocando, né, e o navio afundando. Não dá para a gente dar conteúdos de matéria como se nada tivesse acontecendo, né, como se fosse tudo como antes. Né? Não é. Né? Então, daí que é muito importante esses pressupostos que eu coloco aí nessa nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira aula. Além disso, então, você tem um fator fundamental, que é como a gente vai lidar com essa tecnologia. Ela vai ajudar a libertar todo mundo, né, de trabalhos cansativos, repetitivos, né, e dar tempo para todas as pessoas viverem bem e melhor, morando, estudando, tendo saúde, né, todas as pessoas, ou ela vai significar o aumento da escravidão, deixando aí bilhões de pessoas, como já acontece. Nós temos hoje uma massa de pessoas, né, crescendo, pessoas que não servem dentro desse atual sistema mundo econômico, político, escolhido, né, e imposto para a maioria, né, escolhido talvez não de uma maneira livre, mas a gente vai discutir isso também, né, mais adiante, né, onde você tem hoje pessoas que não servem nem para ter o seu trabalho explorado. Ou seja, aquela velha discussão do século XIX, né, sobre a exploração do trabalho humano, capitalismo, socialismo, etc., né, isso não cabe mais porque você tem hoje, né, mais de 1 bilhão de pessoas cujo trabalho não serve nem mais para ser explorado. E o que a gente vai fazer com isso? Daí que a gente precisa pensar um outro sistema.
né? Nós estamos numa mudança paradigmática, uma mudança radical, dentro de extrema radicalidade do momento presente, que traz esses avanços impressionantes no campo da tecnologia, da inteligência artificial, e que coloca ainda algo que não pode ser negado, porque comprovado inúmeras vezes cientificamente, com pesquisas extremamente sofisticadas. Você tem pesquisas hoje que mostram, né, a temperatura do planeta nos últimos 8 milhões de anos. São pesquisas fabulosas, vale a pena também conhecer isso, né, como é que são feitas essas pesquisas, a lógica do funcionamento dessas pesquisas. É fácil a gente entender, não fazer, né, mas entender a lógica dessas pesquisas. É muito interessante. E que vai mostrando, por exemplo, como você tem ali momentos. Por exemplo, a temperatura do planeta estava estabilizada até o século XIX, até o início da Revolução Industrial. Então você tem momentos de aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento, que vem em 8 milhões, né, numa estabilização, né, aquecimento, resfriamento global, até vai chegando no século XIX, aí uma carga de poluição, né, e de destruição da natureza impressionante e crescente, né, e aí o gráfico é o mesmo, né? Você tem lá aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento, 8 milhões de anos. De repente, né, vai chegando no século XIX, aquecimento, 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 e não para. Ou seja, o aquecimento global, portanto, né, ele é um checkmate ao atual sistema mundo que a gente inventou e criou. Nós precisamos mudar, e daí a gente precisa discutir também, de forma muito importante, o direito ambiental, o direito da natureza, que supera o direito ambiental e que aparece em constituições contemporâneas importantes, né, em decisões judiciais muito importantes. A Constituição, por exemplo, da Bolívia, de 2009, do Equador, de 2008, incorporam a ideia do direito da natureza, e decisões judiciais que aparecem na Austrália, Nova Zelândia, Índia, Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, né, além da Bolívia e do Equador, decisões judiciais que começam a trabalhar a natureza como sujeito de direito. Esse é o direito que está vindo aí, gente. Né? Então, olha, você tem já decisões importantíssimas, uma das mais recentes é na Colômbia, na Corte Constitucional Colombiana, que é uma decisão sobre o rio Atrato, que considera o ecossistema do rio Atrato como sujeito de direito. Né? Então, tudo isso eu estou falando para insistir na necessidade de tomada de consciência sobre a radicalidade do tempo presente, né? Sobre a necessidade de inovar, de pensar com coragem, de pensar com criatividade, e além das coisas que já foram postas, né? Mas sempre sobre, né, o conhecimento científico, sobre dados históricos, né? Isso é muito importante, né? Porque também a gente vive um outro momento muito interessante, muito importante e preocupante, que é o uso dos algoritmos para criar, né, de inteligência artificial, portanto, para criar fake news, mentiras, para jogar as pessoas uma contra as outras, né? E aqui, né, vai uma recomendação de um livro muito importante, muito interessante, que foi lançado recentemente, que chama Engenheiros do Caos, do Da Empoli. É um autor franco-italiano, né? Engenheiros do Caos. Colocando aí no Google, vocês acham, de repente vocês acham até em PDF, com certeza, né? Acham em PDF para comprar, né? Ou compram o livro físico, se vocês preferirem, mas é um livro que eu recomendo muito para vocês, para a gente entender, né, esse processo também que a gente vive, que é um outro contexto do momento, onde nós assistimos pelo mundo afora, né, conflitos, né, países que estão divididos ao meio, né, onde a população é jogada um grupo sobre o outro grupo, contra o outro grupo, a geração do ódio, o retorno do neofascismo, do neonazismo. Então, entender esses processos, né, que estão ocorrendo pela Europa, Estados Unidos, Brasil, né, e como que isso é gerado, isso não é por acaso, isso é gerado propositalmente, com extrema sofisticação, pelos algoritmos, pela criação das fake news, né, onde nas campanhas eleitorais, por exemplo, como a campanha do Brexit, né, como a campanha do Trump nos Estados Unidos, você utiliza esses algoritmos, a informação, né, que as empresas e que hoje o Estado e empresas têm sobre as pessoas para manipular a opinião pública, para afetar emocionalmente a pessoa, né, para criar um mundo, uma mentira, uma fake ou várias fake news, na verdade, né, para abastecer esse ódio. Você gera o ódio e mantém esse ódio. Né, só para vocês terem uma ideia, né, hoje, com 100 likes, é possível a gente não, os algoritmos, né, identificarem nas pessoas a idade, sexo, posicionamento político, religião, alguns costumes, etc.
Com 300 likes você aprofunda essa informação. Na campanha eleitoral do Brexit, depois da campanha eleitoral do Trump, né, você tinha disponível sobre as pessoas, uma parcela, portanto, muito grande da população, as pessoas que usam as redes sociais, o computador, né, você tinha disponível cerca de 4.000 informações sobre cada pessoa. Isso afeta a democracia, isso afeta as liberdades individuais, isso afeta os direitos humanos, né? Isso manipula a opinião pública, isso distorce a vontade popular, isso joga um contra os outros, né? joga as pessoas no meio do ódio. Você alimenta, né? Os algoritmos alimentam esse ódio, né? Diariamente, né? Comprometendo direitos e gerando esses movimentos de ódio que se espalham pelo mundo afora. Então, as coisas têm explicação, para isso a gente precisa estudar. Acrescenta aí, então, inteligência artificial, o aquecimento global que diz, olha, se vocês insistirem, né, em manter esse nível de exploração do planeta, de crescimento econômico, né, você vai desaparecer a espécie humana. Não há dúvida, né, sobre isso. E as tragédias já estão aí. Né, e a pandemia, né, a pandemia do coronavírus, ela tem sua origem no aquecimento global, na destruição de habitats, né, onde você espalha, né, vírus, animais que viviam em florestas, que desaparecem, vão para cidades e levam doenças, levam vírus, né, sabendo que os vírus, né, têm efeitos diferentes em seres vivos diferentes. Você tem vírus que, por exemplo, fazem alguns seres vivos desenvolverem determinadas características positivas até, outros que matam, né, e você espalha isso. Né? Ou seja, a pandemia que vivemos do novo coronavírus, ela não vai ser a única. Ou seja, se a gente insistir nesse padrão de destruição da floresta, etc., virão outras num espaço de tempo cada vez maior, porque se a gente verificar as epidemias que ocorreram anteriormente, o espaço de tempo é cada vez menor entre uma e outras. Ou seja, é um momento de mudança radical, é um momento de fim de uma era. Nós estamos chegando ao fim do sistema mundo moderno. E nós vamos estudar aqui a formação desse sistema mundo moderno, o direito constitucional moderno, e, portanto, para a gente pensar como que a gente vai fazer esse sistema avançar, transformar esse sistema para que ele dê conta dos novos desafios. E, finalmente, um outro pressuposto fundamental para a gente levar em consideração é que a gente está no meio de uma guerra híbrida total. Uma guerra híbrida significa o quê? É uma mistura de vários mecanismos, né, de confronto, né, o que inclui guerra econômica, uma guerra comercial, uma guerra ideológica, uma guerra psicológica, uma guerra de algoritmos, uma guerra no espaço, né, virtual, uma guerra no espaço da alta tecnologia, das redes sociais, a criação de fake news, desestabilização de governos, etc. Né, o lawfare, que é um outro mecanismo de guerra híbrida importante, né, as guerras não convencionais, conflitos armados não convencionais, onde então você mistura todos esses elementos, né, desestabilizando governos, desestabilizando a economia, né, além de uma guerra visível, né, fortíssima, né, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, e a aliança chinesa com Rússia, enfim. Nós estamos aí dentro de um mundo que também vai apresentando uma mudança radical, né, nas suas relações de poder. É um momento onde entra, né, visivelmente o império em decadência, o império que se fortalece mundialmente pós Segunda Guerra Mundial, que é o Império Norte-Americano, né, e agora a gente vê um confronto, um conflito radical comercial, né, e aí também é muito importante estudar, por exemplo, a guerra comercial chinesa e Estados Unidos e China, né, e a Rota da Seda, né, onde a China investe mais de $1 trilhão na construção de infraestrutura para o comércio, inicialmente com 70 países, chegando hoje a 120 países. Bom, gente, esse é o contexto. Deu para ver que o contexto é um contexto de extrema radicalidade. E eu sempre falo para meus alunos, tudo que a gente pensar de agora em diante, a gente tem que levar em consideração, né, esse contexto. Ou seja, não dá para a gente ficar pensando, né, ou tocando, a orquestra tocando, como se nada estivesse acontecendo. Né? Então, qual é o objetivo, né, da gente estudar, compreender as coisas? É poder pensar com criatividade sobre esse conhecimento científico, o que a gente vai fazer de agora em diante. Né? É um momento único, né, e a gente tem, né, a sorte, o desafio, né, e também o risco de viver desse momento de extrema radicalidade. Bom, e aí então, para a gente poder falar em Estado constitucional, direitos humanos, direitos fundamentais,
dentro desse contexto todo, a gente precisa ir lá na base, né, e entender como foi a construção desse Estado moderno e desse direito moderno, e como que ele vem se transformando até chegar ao momento presente. Daí o papel fundamental da história e da ciência. Né? Então, nossa história vai começar em 1492, né, quando começa a ser formado o Estado. E depois nós vamos ver a formação do Estado Constitucional, os direitos fundamentais e a evolução desses direitos fundamentais e os princípios, né, da teoria da Constituição. Né? Esse é o nosso objetivo, então, nesses nossos encontros. E aí, então, nós temos uma data de referência. Veja bem, a referência é uma referência simbólica. Não quer dizer, isso não existe, que o Estado moderno, o direito moderno, tem um dia, mês e ano para o seu surgimento. Né? Nós vamos escolher, então, uma data simbólica, mas nós vamos explicar por que dessa data simbólica. A data simbólica é o ano de 1492. Em 1492, né, você tem 3 eventos que ajudam a entender a construção desse sistema mundo moderno que hoje vai chegando ao seu final. Primeiro, começa a invasão da América. Cristóvão Colombo, né, financiado pelos reis católicos da Espanha, chegam aqui com naus, né, espanholas e chegam primeiro, né, onde é hoje a República Dominicana, o Haiti, naquela ilha, depois vai passar pela ilha que hoje é chamada de Cuba. Né, a partir daquele momento, né, quando os espanhóis já chegam, né, eles chamam aquela ilha de Cuba, depois vão chegar no continente, né, onde é hoje o México. Né, e começa ali então o processo de invasão. Por que a gente fala invasão? Olha, não é descobrimento, né, e daí que é importante, né, estudar para a gente superar, inclusive, essas mitologias que muitas vezes aparecem em livros de história antigos, né, principalmente livros que eu estudei, por exemplo, no ensino fundamental, né, aquelas coisas assim que eram mitologias até de formação da nacionalidade, etc. Olha, você tem hoje documentos e mapas que mostram que, pelo menos, né, os chineses estiveram na América antes dos espanhóis, depois portugueses, depois ingleses, franceses, holandeses, em 1421. Né, você tem mapas que demonstram isso, né, e os chineses chegaram na América para comercializar, fazer comércio, que é o que, aparentemente, agora eles querem fazer. Né? Então a gente tem dados interessantes para a gente refletir sobre isso. Né? A intenção, né, distinta, né, e tomara que a China, né, que se torna hegemônica no plano comercial e econômico, né, não tenha outra pretensão, né, que não seja a pretensão de fazer comércio, né, mas não a pretensão militarista. A gente pode tomar aqui uma informação interessante: os Estados Unidos têm cerca de 800 bases militares em cerca de 100 países. A China tem uma base militar fora da China. Tomara então que a intenção e todo o investimento chinês, né, prioritário tem sido na sua expansão comercial. Né, que façamos comércio internacional respeitando, né, e que as pessoas possam ter acesso aos bens de consumo, à felicidade, etc. Bom, mas isso aí, né, acompanhamos os próximos passos, né, os próximos capítulos da história da humanidade. Né, mas, voltando, os chineses estiveram ali em 1421 para fazer comércio, não interessou, não permanece. 1492, então, e aí tem um livro muito interessante que chama 1492, O Encobrimento do Outro, do Henrique Dussel. Esses livros vocês encontram facilmente na internet, em PDF, gratuito. Tá? Então, o Dussel, ele tem uma página dele, ele coloca gratuitamente todos os livros. É um grande pensador, né? Ele é argentino, radicado no México, né? E esse livro são 9 conferências que ele faz em Frankfurt, né? Sobre a modernidade, né? E o sistema mundo colonial, que começa, então, simbolicamente a ser construído em 1492. 1492, então, você tem o início da invasão da América, depois a invasão do mundo pelos europeus, e a gente vai ver que esse sistema mundo vai ser o primeiro sistema mundo, né, que é o sistema mundo moderno colonial. O que a gente teve antes eram impérios regionais. Né? Então você teve o Império Romano lá atrás, Império Mongol, Império Chinês, Império Carolíngio, Império Inca, vários impérios, né, pelo mundo afora, mas esses impérios eram regionais. Você chegou a ter impérios muito grandes, né, como o Império Mongol, que chegou quase toda a Ásia, mas são impérios regionais. O primeiro sistema mundo, portanto, é esse sistema mundo colonial moderno, que marca a hegemonia europeia. Né, e que então vai expandir para o mundo inteiro nesses últimos 500 anos, que marca essa hegemonia europeia. Portanto, né, o direito que nasce na Europa, a formulação do Estado moderno que nasce na Europa, né, e
a gramática europeia, as línguas europeias, né, que vão se tornar línguas faladas em quase o mundo inteiro, como o inglês, o francês, o alemão, o italiano, o espanhol e o português. Então você tem esse sistema mundo colonial moderno que marca uma hegemonia europeia e que é uma hegemonia de parte da Europa, não é de toda a Europa. E ali então começa a ser criado o Estado moderno. Hoje são 193 estados que integram o sistema ONU, e ali começa a ser criado o direito moderno, e ali vai surgir o direito constitucional moderno. Bom, isso nós vamos então continuar no nosso próximo encontro. Até lá!